O Freire Gomes ressaltou por diversas oportunidades que não houve fraude nas eleições, isso é um ponto importante de ser dito. O próprio Freire Gomes, na reunião com o Bolsonaro, segundo o depoimento dele, e também teria sido confirmado com o depoimento do Mauro Cid, diz que não havia irregularidade nas eleições, não houve fraude, não foi detectado desvio ou fraude na disputa eleitoral. O Freire Gomes também reconheceu o texto da minuta golpista encontrada na residência de Torres durante buscas da PF em janeiro do ano passado, como um dos documentos debatidos com o Bolsonaro nas reuniões golpistas na Alvorada. Ainda segundo o Freire Gomes, Anderson Torres dava suporte jurídico para que as medidas fossem adotadas. Já vou falar um pouco mais sobre essa história de prisão, mas aí, Guga, certamente um dos depoimentos mais importantes nessa história é o depoimento do Freire Gomes, trazendo uma visão interna, né, de como se deu essa trama golpista e complicando ainda mais a defesa do Bolsonaro. O Bolsonaro já estava numa situação difícil, hoje não está passando nem Wi-Fi. Não duvido que daqui a pouco a gente recebe a informação que o Bolsonaro falou: ai, 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 minha barriguinha, comi um camarão mal mastigado, e se interne, né, Guga? O intestino Bolsonaro do sendo Bolsonaro atropelado. tá sofrendo. Essa dor de barriga também é cagaço, é medo, né, Bolsonaro? Não é a sua doença corriqueira aí que você tem, crônica já, de ter problema no intestino. Dessa vez é medo mesmo, porque, afinal de contas, Freire Gomes era o comandante do Exército. Ele tá caguetando tudo. Ele foi chamado de cagão pela turma do Jair Bolsonaro. O Braga Neto chamou, o Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro e que também foi ministro da Defesa já, ele chamou este daí, o Freire Gomes, de cagão, exatamente porque o Freire Gomes não aderiu ao golpe, não topou entrar nessa. A gente não sabe a razão do Freire Gomes. Será que é porque ele sentiu que não tinha apoio da opinião pública e de outros países, sabia que essa tentativa de golpe seria furada e não ia querer, obviamente, parar no xilindró como esses outros todos correm o risco de parar? Ou foi, de fato, alguém que soube honrar a farda e honrar a Constituição e defendeu a democracia? Isso tudo está sendo apurado. Há argumento para os dois lados, tanto para bater quanto para defender. Agora, ele foi detonado pelo bolsonarismo. Ele foi pressionado, inclusive pelo Paulo Figueiredo, aquele que é o neto do ditador. Essa turma da internet, os influenciadores, eles tinham a missão de linchar os militares que não aderissem ao golpe para exatamente pressioná-los a entrar nessa. E um dos linchados foi esse, o Braga Neto. O outro foi o Carlos Batista, o da Aeronáutica. Ele também apanhou dessa turba bolsonarista. A pressão foi contra esses daí. O Thomas Paiva, que hoje é o comandante do Exército, também sofreu pressão. Tem outros nomes, tem o comandante ali do Nordeste, que eu esqueci o nome, que também é um outro militar de alta patente que apanhou muito. São os que ficaram contra o golpe, que não toparam embarcar nessa, porque uma parte grande dos milicos entraram sim de ponta nesse golpe. E esse aí sofreu e agora tá devolvendo, tá ali, ó, contando o que precisa ser contado. Jair Bolsonaro, de fato, segundo o que ele diz, tramou um golpe, convidou, botou o Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, para pressionar, colocou seus influenciadores também para lincharem essa turba. Então ele está, obviamente, agora falando tudo, tentando manter pelo menos um pouquinho aí da imagem, da reputação dele, que foi muito arranhada também nessa história. A gente não pode esquecer que ele foi um dos generais que assinaram uma carta pressionando também, na época ali da eleição, para que, de alguma maneira, continuasse no ar aquela narrativa contra as urnas, contra a eleição. Então ele tem também umas coisas a explicar, mas dessa vez está contando tudo. E o outro que contou, que foi o Batista Gomes, né, o Carlos Batista Gomes, Júnior, que era o comandante, Batista Gomes Júnior, que era o comandante da Aeronáutica, ele está, como eu falei, confirmando que o Freire Gomes teria ameaçado o Bolsonaro até de prisão, se o Bolsonaro insistisse em não aceitar o resultado da eleição. E aí tem uma frase dele que vazou que seria, entre aspas, em outra reunião dos comandantes das forças com o então presidente da República, o depoente deixou evidente a Jair Bolsonaro que não haveria qualquer hipótese do então presidente permanecer no poder após o término do seu mandato. Está lá no que vazou da polícia, a polícia escreveu isso, que deixou claro ao então presidente Jair Bolsonaro que não aceitaria qualquer tentativa de ruptura institucional para mantê-lo no poder.
disse o Batista, né, o coronel, o da aeronáutica, o Carlos Batista Batista Júnior. Júnior. Então, é isso. Os dois estão agora com a mesma narrativa, a de que Bolsonaro tentou dar um golpe, e a que eles frearam, e que esse daí teria, inclusive, ameaçado botar o Bolsonaro na prisão. E é óbvio que isso aí é a pá de cal. Além da delação do Mauro Cid, você ter generais de alta patente contando que foram chamados por um golpe, e contando qual era o cardápio do golpe, que era GLO, que era decreto de estado de sítio ou de defesa, e isso tudo sendo descoberto. A gente tem esses documentos, um desses documentos com Anderson Torres, que dava o suporte jurídico, disse o Freire Gomes. Aí, aquela minuta que o Anderson vivia dizendo que estava na casa dele porque ele tinha esquecido, deixa de ser só um documento esquecido e passa a ser um documento que foi de fato usado. E Anderson Torres também se complica cada vez mais com esses depoimentos. Francamente. Aqui a galera toda comentando, né? Obviamente, a Flávia Araújo, Operação Desmaio. A Kelly Cristina, essa galera tá no nível Tiririca, vou morrer! O Alex Turner diz o Almirante L'Oréal Gressin. A Maria Helena perguntando, quem manda no programa, Will? Não vai ter vinheta. Claramente não sou eu. Eu não mando em nada na minha vida, muito menos nesse programa. Maria Helena. A Roberta, atestados e versículos da Bíblia em breve. Logo aparece. Então vamos continuar acompanhando. A nossa Laura Couto, nossa redatora, diretora, proprietária deste programa, está acompanhando o que a Globo News tem trazido em primeira mão. A Globo News consegue as coisas antes. A Globo News conseguiu esses depoimentos logo que o Alexandre de Moraes os soltou. E aí tem atualizações sobre esses temas que você disse, Guga. Segundo o depoimento do Batista Júnior, o Almir Garnier confirmou que colocaria as tropas à disposição do Bolsonaro, né? Então, isso realmente teria acontecido. Segundo ainda o depoimento do Batista Júnior, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou à AGU uma ação para reverter as eleições de 2022. Disse que a minuta que o Bolsonaro apresentou com o Paulo Sérgio Nogueira para as Forças Armadas tinha a prisão de ministro do Judiciário, informação que já tinha sido vazada antes, né, que seria a prisão do Alexandre de Moraes e depois a prisão do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes, depois teria sido revertida. Mas tinha o Rodrigo Pacheco. Isso, tinha também o Rodrigo Pacheco, ficaria só Senado. a prisão do Alexandre de Moraes. E por enquanto essas são as novidades em relação do depoimento do Batista Júnior. A gente tem muita expectativa em relação ao depoimento do Freire Gomes, mas o Batista também traz essas informações em primeira mão. Situação complicadíssima do Jair Bolsonaro em relação a isso tudo.